Vamos lá, pessoal, marcar com vocês aqui uma revisão de alguns conteúdos referentes a direito penal, legislação penal especial também. E eu vou iniciar aqui justamente fazendo uma análise, é mais um bate-papo, né? Estabelecer uma recordação sobre alguns temas que a gente estudou em sala de aula. Vou compartilhar aqui a tela com vocês e justamente começar aqui exibindo o primeiro roteiro, né? Trazendo alguns pontos que eu acho que vocês têm que resgatar, lembrar direitinho, que vão ser importantes para a sequência dos estudos, tá? O primeiro ponto que eu acho que é interessante vocês lembrarem, né, que os crimes contra a administração pública constam lá, obviamente, do Código Penal. Então, no título 10º, o torto, vou botar aqui, ó, 11º do Código, e eles marcam uma parte importante da disciplina, porque praticamente qualquer tipo de concurso que vocês venham a fazer vai cair alguma coisa, especificamente falando sobre os crimes em espécie. Nós não tivemos condição de estudar todos os crimes, obviamente não dá, né, muita coisa. Então, fizemos a primeira abordagem, uma compreensão geral, né, da matéria, falando especialmente dos princípios constitucionais que são garantidos pela Constituição, da importância do zelo com a coisa pública, da questão da probidade, e também, obviamente, falamos com vocês do conceito de funcionário público para fins penais. Isso é muito relevante, tá? Vocês têm que entender que muitas vezes o direito penal ele vai se valer de uma compreensão do funcionário público que é muito mais abrangente do que aquela que vocês vão estudar ou já estudaram em relação ao direito administrativo. Então, mesmo que você não tenha um vínculo de estabilidade, mesmo que você não tenha feito concurso público, mesmo que você não tenha até mesmo um contrato com a administração pública, mas a partir do momento que você está exercendo uma função pública, uma atividade pública, durante o exercício daquela atividade pública, para fins de aplicação da lei penal, você é funcionário público. E aí trouxemos o exemplo do jurado no tribunal do júri, né? Ele não é concursado, ele não integra o Poder Judiciário. Trouxemos o exemplo do mesário, lá do processo eleitoral, né, que fica ali acompanhando direitinho o processo de votação, né, o escrutínio. Então, aquelas pessoas, durante o exercício daquelas funções, são consideradas como funcionárias públicas para efeito de aplicação da lei penal, tá? Isso é relevante demais, porque vai entrar naquele debate sobre a tipificação de uma infração penal como é, contra a administração pública ou não, tá? Nós temos a diferença entre crimes funcionais e crimes praticados por particulares. Nos crimes funcionais, eles podem ser próprios ou impróprios, tá? Só para a gente poder resgatar aqui, o crime funcional próprio, tá? Crime funcional próprio, tá? Ele é, depende da presença de uma elementar. Essa elementar é justamente a condição de funcionário público. Então, se você não tem, no caso concreto, alguém com a condição de funcionário público e que tenha utilizado desta condição, desta característica, desta qualidade para poder praticar o crime, perdão, você não está falando de um crime funcional, tá? Basicamente, você vai ter a, a consequência que nós trabalhamos com vocês aqui ao lado, né? O crime funcional, ele, se você tem uma característica da ausência do funcionário público, ele vai gerar uma atipicidade, ou seja, o fato deixa de existir. Então, eu trouxe para vocês aqui, no caso, o exemplo do crime de prevaricação. No crime de prevaricação, quando você tira a condição de funcionário público deste do caso concreto, você tem um fato que ele não é crime. Por exemplo, eu sou funcionário particular, de uma instituição particular, por exemplo. Dentro das minhas atividades particulares, eu não posso prevaricar, no sentido de praticar o crime do artigo 319, porque eu não sou funcionário público dentro das minhas atividades naquela instituição particular.
Agora, quando eu estou na minha outra atividade, que eu também sou professor temporário de uma instituição pública, quando eu estou nessa outra atividade, eu posso prevaricar. Porque nesta outra atividade eu tenho uma condição que é uma elementar, que é a condição de funcionário público. Ou seja, ausente essa condição, o fato se torna totalmente atípico, tá? Quanto que você também tem a possibilidade de um crime funcional impróprio. Vou até mudar a cor, tá? Crime funcional impróprio. Aqui a situação muda, tá? Se no caso concreto a condição ou qualidade de funcionário público ela não se faz presente, o que você tem é uma desclassificação, tá? A ausência da elementar funcionário público leva a uma desclassificação. Aqui seria o caso seguinte: você tem um crime praticado contra a Caixa Econômica Federal. Só que você não se utiliza da condição de funcionário público como algo determinante para praticar esse crime. Então, eventualmente, você vai fazer a seguinte análise: olha, mas continua sendo crime? Vai depender do tipo de ato praticado. Então, você tem uma subtração de um patrimônio da Caixa Econômica Federal por um funcionário da Caixa Econômica Federal que não se utiliza da condição de funcionário público. Num belo dia, ele vai lá com outras pessoas, todo mundo mascarado, e simplesmente pratica o crime em questão, né? Então veja você o seguinte: a situação não vai ser entendida, não vai ser classificada como um crime contra a administração pública, mas sim contra um crime contra o patrimônio. Então você tem uma desclassificação ou uma melhor tipificação num crime não funcional, tá? E sim um crime contra o patrimônio público, contra o patrimônio particular da Caixa Econômica, nesse caso, né? Aí, no caso, vocês vão lembrar que também nós podemos ter crimes patrimoniais contra empresas públicas, né? Caixa Econômica, Correios, etc. Tá? Isso é plenamente possível, tá bom? Só tomar cuidado com essa distinção que a gente tem aqui. Os crimes praticados por particulares são os mais diversos, tá? São aqueles em que essa condição de funcionário público não se faz presente. Você tem crime de dano, você pode ter crime de estelionato, você pode ter várias situações aí sendo praticadas por particulares contra a administração pública. O que se deve tomar cuidado, mais uma vez, é com o artigo 30 do Código Penal. Está bem aqui embaixo, ó. Ele diz o seguinte: não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo, vou até marcar na canetinha aqui, ó, salvo quando elementares do crime. É dizer o seguinte: se eu sou funcionário público de uma instituição pública e eu, valendo-me da minha condição de funcionário público, eu facilito, eu contribuo para que um terceiro cometa o crime, esse terceiro, desde que ele saiba dessa minha condição de funcionário público, também vai responder pelo mesmo crime que eu. Tá? Então, se eu sou lá, estou lá professor de uma instituição pública, né? E aí, de propósito, eu levo a chave da instituição para casa. Eu dou essa chave da instituição para que um terceiro cometa o crime, vá lá e, por exemplo, furte centrais de ar, retroprojetores, etc e tal. Esse cara se aproveita dessa minha facilitação, dessa minha ajuda, vai praticar um crime contra a administração pública e não um crime contra ao patrimônio, como seria o caso de furto, se ele não tivesse contado, né, consciência, né, com conhecimento, com auxílio de um funcionário público, tá bom? Isso significa dizer que nós vamos responder pelo mesmo tipo penal, de acordo com o nosso grau de culpabilidade, ou seja, de responsabilidade, tá? De acordo com o que cada um fez. Isso é o que nós chamamos de comunicabilidade, porque a minha elementar, ela vai se estender ao corréu ou ao partícipe, tá? Isso aí, direito parte geral, só para a gente resgatar. Recomendo que vocês leiam novamente o conceito de funcionário público do 327 do Código Penal, tá? Ele é muito elucidativo.
Então, não vai fazer diferença se você tem cargo, emprego ou função pública, tá? Tudo isso vai ser relevante para que você possa entender como a pessoa seja funcionária pública, tá? Não precisa ser concursada, não precisa ter estabilidade, não precisa ter vitaliciedade, nada disso importa. O importante é que a pessoa esteja exercendo uma função, uma atividade pública e se valha desta condição para praticar um dos crimes previstos na legislação penal, tá bom? Outras discussões que a gente tem também com relação à prática que nós trabalhamos com vocês, só para fins da nossa revisão, já que eu tenho que falar de outros assuntos, é acerca do princípio da insignificância, tá? Que é um tema bem polêmico. ah, Na jurisprudência majoritária não é admitida, tudo bem. O princípio da insignificância tem até algo simulado nesse sentido, como é a súmula 599 do Supremo. Então, eventualmente, há possibilidade de uma cobrança nesse sentido, tá? Em que pese você tenha outras infrações penais que também ofendam e violem indiretamente ou até mesmo diretamente a administração pública e os tribunais superiores acabam entendendo pela admissibilidade da insignificância que afasta a tipicidade material, como, por exemplo, nos crimes ali de descaminho, né, até mesmo de contrabando, que é uma coisa bem peculiar nesse sentido, e também, por que não, os crimes contra a ordem tributária, que são crimes que atacam a arrecadação fiscal, a arrecadação tributária do país, e mesmo assim você tem aí uma certa benevolência, né, no tratamento da matéria, no que diz respeito à questão referente à insignificância. Outra coisa que eu peço atenção para vocês também, essa possibilidade de reparação do dano e progressão de regime, porque ela não acontece na maioria dos crimes contra o patrimônio particular, né? O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais, tá? Então eu peço uma considerável atenção de vossas excelências a esse dispositivo aqui, tá? Artigo 33, parágrafo 4º. Tudo bem? Então, eu vou passar para vocês aqui rapidamente para outro material, que é o crime contra... que é a lei de execução penal, né? Nós trabalhamos com vocês em sala de aula. Eu acho que do ponto de vista da revisão, o que é que nós poderíamos ter em relação à lei de execução penal para o vídeo não ficar muito grande, né? Deixa eu ver quantos minutos ele tem aqui. Acho que ele não está mostrando aqui para mim ainda, mas já deve ter passado de uns 10 minutos, se não me falha a memória até agora. Enfim, eu não estou com o meu marcador aqui, pelo menos o Zoom não está mostrando, tá? Então vamos lá. A lei de execução penal é uma lei que tem toda uma representação, né, um simbolismo muito forte. Ela segue o mandamento constitucional, tá? A própria Constituição manda que você tenha, em termos infraconstitucionais, uma lei que determine um tratamento penal e processual penal mais gravoso, mais punitivo a determinadas infrações penais e que sejam consideradas tanto como hediondas e aquelas às quais se assemelha, né, o tratamento da hediondez, embora tecnicamente não sejam hediondas. Esses crimes equiparados, eu vou reforçar com vocês, são os seguintes, tá? Ah, você tem aqui, ó, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. São os três crimes assemelhados ou equiparados a hediondos. Então, uma prova que cobra e pergunte para vocês, esses crimes são hediondos? Não, eles não são hediondos. Tecnicamente falando, eles são equiparados, vão ter o mesmo tratamento, embora tenha essa distinção aí, tá bom? E aí é interessante que vocês saibam quais são as vedações, né, aos crimes hediondos e equiparados. A primeira delas é a fiança, o que no frigir dos ovos não muda tanto, tá? Porque você tem no próprio Código de Processo Penal uma, uma possibilidade de que outras medidas cautelares diversas da prisão sejam concedidas, então apenas a fiança não é permitida. Você tem a graça, a anistia e também, tá, o indulto, certo? Você tem aqui a anistia, que é concedida pelo Poder Legislativo, enquanto que a graça e o indulto são concedidas pelo chefe do Poder Executivo, tá? E aí você tem essa proibição, essa vedação constitucional
que depois é repetida, né, pela lei ordinária e também agasalhada pela jurisprudência dos tribunais superiores, no sentido de que você não pode conceder graça, anistia e indulto a essas infrações penais mencionadas aqui. Outro ponto que eu peço que vocês tenham cuidado, tá? É justamente sobre o sistema que vai definir a hediondez. Então, para a gente não perder tempo, nós temos três sistemas, tá? Sejamos mais breves, nós temos o sistema legal, nós temos o sistema judicial e nós temos o sistema misto. Nós adotamos o sistema legal, tá? Por meio do sistema legal, caberá ao Congresso Nacional a definição, tá, dos crimes hediondos. Então, quem diz se um crime é hediondo ou não é o Congresso Nacional por meio de lei, tá? A lei vai trazer essa definição, me colocar bem aqui abaixo para não atrapalhar vocês. A lei vai trazer um rol taxativo, e somente esse rol tem competência constitucional para definir se um crime é hediondo ou não, tá bom? Então não cabe ao Poder Judiciário, no caso concreto, fazer esse tipo de definição, seja para ampliar. Alguém pode perguntar: o Poder Judiciário pode considerar inconstitucional determinadas infrações serem tratadas como hediondas? Pode. Ele pode fazer um controle de constitucionalidade, eventualmente a violação ao princípio da proporcionalidade e etc. Então, ele pode fazer no sentido da retirada, né? Ainda que não seja uma retirada formal positiva, mas em termos de validade, ele pode, mas ele não pode inserir, tá? O Poder Judiciário não pode acrescer nenhum crime à lista do artigo perdão, da Lei 8.072, que é justamente a Lei dos Crimes Hediondos. Então, vocês vão voltar aqui para o nosso material, vocês têm as aulas, né? A lei trata como hedionda tanto a infração consumada como aquela que foi tentada. Com relação ao homicídio, existe uma figura que só está prevista na Lei dos Crimes Hediondos, que é a figura do homicídio simples, ainda que praticado por uma única pessoa em atividade típica de grupo de extermínio. É o cara que se diz justiceiro. Muito estranho, tá? Porque basicamente ela vai entrar também em alguma das hipóteses do homicídio qualificado, motivo torpe, fútil, etc. Tá? Mas é mais uma aberração jurídica que nós temos. Então, só está na lei dos crimes hediondos. Se vocês forem ao Código Penal procurar essa figura especificamente falando, vocês não vão achar, que é o inciso primeiro. Nós temos que é hedionda a figura do homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que cometido por um só agente. Tá? Outra coisa, todas as formas qualificadas de homicídio serão hediondas. Vocês não vão ter nenhum tipo de estresse em relação a isso. Tá? Então, perdão, motivo fútil, torpe, as causas de conexidade, feminicídio, o homicídio funcional, todas elas são consideradas como hediondas. Nós chegamos a trabalhar com vocês essas questões aqui em sala de aula também, tá? A questão do homicídio qualificado privilegiado, eu peço que vocês tomem cuidado, tá? Do ponto de vista técnico, ele não existe em termos de qualificação, porque quando você tem a presença do artigo, das situações que envolvem o artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, são situações ou circunstâncias de natureza subjetiva. E essas circunstâncias, elas privilegiam o homicídio. Então, elas prevalecem em relação às circunstâncias objetivas do Código Penal que trata o homicídio como qualificado. Então, sempre ele vai ter um tratamento de um homicídio privilegiado nesse caso, tá? Nós já trabalhamos com vocês. Memorizem as demais espécies, né, que tratam da forma das demais formas qualificadas, né, essas discussões que nós tivemos com vocês, especialmente aquelas que envolvem o crime contra o patrimônio, as que estão agora, nós tivemos uma péssima decisão do STJ no que diz respeito à relatividade do estupro de vulnerável, tá? Isso tem repercussão séria, dado que pode fazer com que você tenha uma enxurrada, né, de decisões que venham
absorver muita gente, porque, vamos imaginar, eu posso muito bem fraudar um relacionamento com a menina, né, de 12 anos, para dizer, olha, não foi estupro, porque nós criamos um vínculo familiar, né? Convenhamos, tá? É algo realmente, um retrocesso civilizatório incalculável, o que se tem visto. Eu até já escrevi sobre isso, está lá na coluna. Quem quiser ler depois, está lá na Notícias da Região Tocantina, vejam lá no site. É justamente quando eu falo e critico essa relativização da vulnerabilidade, que eu acho que é algo absolutamente atentatório à própria dignidade humana e a toda a reforma legal que foi feita no Código Penal em 2009, que nós já estudamos também no semestre passado, tá bom? Tivemos aí já algumas discussões sobre isso, tá bom? Vejam depois as demais formas, né? Nem todo crime que está presente na Lei dos Crimes Hediondos tecnicamente é um crime violento, nem todo crime assemelhado aos crimes hediondos é violento, né? Já explicamos isso. Violência é aquela que requer, para a sua prática, para a sua execução, violência moral, violência física. E não havendo isso, você não tem um crime violento. É mais uma daquelas situações em que você projeta a sua opinião sobre o fato, tá? É mais o que você acha ou o que você queria que fosse sobre o que de fato é ou foi, tá bom? Então, basicamente seria isso, né? Essas questões, olha só, toda e qualquer vedação ex lege, né? Ou seja, decorrente de lei, contra a concessão de liberdade provisória é inconstitucional, da mesma forma que os tribunais superiores também declararam como inconstitucional a proibição da progressão do regime, tá? Então, mesmo nos crimes hediondos equiparados, há que se admitir a progressão do regime, e é por isso que está toda essa polêmica, por conta daquele projeto horroroso, medonho, bizarro, que foi aprovado recentemente acerca da progressão do regime, e, inclusive eles conseguiram, né, resgatar o temível, né, o exame criminológico, é só mais uma fábrica de, de preconceitos e que vai tornar o sistema penitenciário ainda pior do que ele já é, tá? Se dá para piorar, por que não vamos fazê-lo, né? Sempre para ganhar votos da massa acrítica. É isso. E, por fim, só para fazer a menção também, nós chegamos a trabalhar com vocês aspectos gerais da lei de drogas, ficamos até no crime do porte de drogas para consumo próprio. É interessante que vocês saibam do conceito, né, de droga que nós utilizamos. A Lei 11.343, ela, por si só, ela não apresenta um rol, nem enumerativo, nem classificatório, né, é, nem ilustrativo, perdão, nem enumerativo, nem ilustrativo do que seriam drogas, tá? Esse rol não existe na lei em si, mas você vai ter que ir justamente à portaria da Anvisa ou do Ministério da Saúde, que é a portaria 344, tá? Que é ela que vai trazer para a gente essas substâncias que são tidas como proibidas. Aqui você tem uma norma penal em branco, tá bom? Esse conceito é importante, tá? Foi dito em sala de aula, e eu peço que vocês resgatem, porque ele é lá da parte geral do Código Penal, uma norma penal em branco, e nós discutimos se seria inconstitucional ou não, né? Esse tipo de aposta ou de técnica legislativa, e dado que não é inconstitucional. Por que, que não é inconstitucional? Porque o conceito de crime não é dado pelo decreto ou pela portaria. O conceito de crime está posto na lei, que é a conduta. Os principais elementos do tipo criminalizado constam da Lei 11.343. Apenas o objeto material do crime, que é a droga, apenas o objeto material do crime, que é a droga, consta da portaria do Ministério da Saúde. Então, é uma norma penal em branco, justamente porque a lei precisa de um complemento para que ela possa se perfectibilizar, tá? Ela possa se completar em termos de adequação típica. Bom, tivemos todas essas aulas com vocês, né? Lembrando mais uma vez, uma questão que eu trabalhei com vocês, nós não punimos o consumo da droga ainda, né? Tem toda aquela portaria horrorosa, né? Aquela portaria, não, aquela PEC também horrorosa,
desses responsáveis que estão aí no Congresso Nacional, de fato querem rasgar mais uma vez a Constituição para impor algo meramente eleitoreiro, enfim, não vale a pena perder tempo com isso, e querem justamente criar uma PEC para que todo e qualquer consumo de droga, etc., seja criminalizado. Obviamente não vai dar certo, porque não deu certo em nenhum país, e em mais de 100 anos, né, de política bélica contra as drogas, você tem um fracasso, né, de ponta a ponta do mapa internacional. Não vai ser diferente agora também aqui no Brasil. As experiências são variadas, né? E como eu já mencionei para vocês, a cultura, né, o hábito de consumir drogas, ele é milenar. Então, enfim, não adianta você brigar contra a própria natureza, né? Vai dar errado e esse debate ele vai ser prolongado. Precisam ver muitas discussões sobre isso também. O artigo 28, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, tá? Isso aqui é um dado muito importante para consumo pessoal. Drogas sem autorização e desacordo com determinação legal regulamentar será submetida às seguintes penas. Interessante, não temos penas privativas de liberdade aqui, tá? É, não temos penas privativas de liberdade aqui. Então, vocês poderiam tomar cuidado também, porque, obviamente, não vai caber prisão preventiva, aqui não cabe flagrante, tá? Então, todo aquele protocolo de flagrante, audiência de custódia, isso aqui não cabe, porque, ao final, se a pessoa for condenada, ela não vai ser condenada a uma PPL, né? Uma pena privativa de liberdade. Então, também se discute o cabimento de um habeas corpus, porque, afinal de contas, a função do habeas corpus é justamente você pleitear a liberdade, ainda que seja a título preventivo. O habeas corpus tem uma função preventiva e uma função repressiva, né? Remediadora. Nenhuma delas vai caber aqui, tá? Porque não há ameaça à liberdade de locomoção aqui. Tudo bem? Outra coisa que eu peço que vocês lembrem é que os tribunais, quando se analisaram o artigo 28, eles não decidiram pela descriminalização, especialmente Supremo e STJ. Eles decidiram pela despenalização, né? Na verdade, nós temos penas aqui, né? Porque você tem prestação de serviço à comunidade, se não for obrigado, ninguém vai fazer mesmo, né? Medida educativa de comparecimento a programa curso educativo e idem, se você não for obrigado, você não vai fazer. Então você tem uma sanção, tá? Obviamente que quando você vai na Constituição, você não tem sanção só de privação da liberdade, você tem outras sanções. Aqui você tem sanções peculiares, mas tem sanções também, é, perdão, previstas aqui no artigo 28 do Código Penal. Outro ponto que eu acho interessante vocês discutirem, ainda sobre o tipo, é justamente a que diz respeito à insignificância, né? E também é um debate que tem sido afastado pela maioria dos tribunais, especialmente mirem Supremo e STJ. Por quê? A gripe, não fiquei bom da gripe ainda, tá? Impressionante como está resistente. Porque o que você tem em relação a essa temática é uma infração de menor potencial ofensivo, tá? Perdão, não é isso que eu quis dizer. Você tem um crime de perigo abstrato, tá? Um crime, opa, um crime de perigo abstrato. Isso tem uma repercussão interessante. No crime de perigo abstrato, você não tem dano. Você não tem dano, tá? É um crime de perigo. Só que trabalha-se com a ideia de que há uma presunção, tá, de que o bem jurídico foi exposto. E essa exposição seria, por si só, suficiente para a consumação do delito. Então, aqui, eu não tenho um espaço dentro desse desenho, né, de tipo penal, eu não tenho espaço para discutir a tipicidade material, tá? Eu não tenho espaço para discutir a tipicidade material, porque na tipicidade material eu vou trabalhar, eventualmente,
a presença, a ocorrência ou não de um efetivo dano, uma efetiva lesão ao bem jurídico. Essa discussão não ocorre nos crimes de perigo abstrato. Então você tem realmente um tipo penal muito complicado aqui de você fazer uma verificação séria dele, né, do ponto de vista da dogmática penal. Eu sei que muita gente qualificada defende a adoção desse tipo de tipo penal no Brasil, né? Muita gente mesmo, até quem já lecionou para mim, mas até mesmo pela própria gênese do tipo de perigo abstrato, a sua natureza inquisitória e etc., é muito difícil você sustentá-lo dentro de uma situação dessa em que você não tem nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de dano ao bem jurídico, e mesmo assim você tem hoje uma das principais causas de encarceramento no Brasil e tudo aquilo que gera, né? Que é o proibicionismo que gera as outras mazelas, especialmente a guerra por mercado, etc. e tal, monopólio da droga e tudo aquilo que está enraizado, né? Até parece que hoje você tem uma quadrilha, digamos assim, uma associação criminosa, uma organização criminosa especializada só em tráfico de drogas, trabalha com tudo que vocês possam imaginar, de ilícito e de ilícito também. Gente, eu acho que por aqui está de bom tamanho para uma revisão, certo? Eu acredito que vocês têm já um material bom aí só para fazer um resgate de algumas informações e tirar uma boa nota, tá? Então fica aí esse material para vocês também estudarem um pouquinho, tá? A gente vai se falando. Desejo um ótimo final de noite para vocês. Tchau.